Está com dúvida sobre o que fazer no seu banheiro? Vem comigo que irei te trazer 10 dicas para deixar seu banheiro muito mais bacana. Bom, pessoal, a dica número 1, eu vou falar a respeito sobre a cuba, tá? Essa aqui que a gente utilizou foi uma cuba de apoio, então ela é de louça e está em cima de uma pedra de granito. Hoje a gente pode fazer tanto de apoio quanto uma cuba esculpida, que pode ser no granito, pode ser no porcelanato. Nós podemos também colocar uma cuba de sobrepor, então ela fica só uma bordinha para cima, tá, da pedra. E também temos a cuba de embutir, que ela fica totalmente escondida na pedra. Porém, ela também vai ocupar um espaço um pouquinho maior, assim como a cuba esculpida. Você vai ter que fazer um rebaixo maior da sua pedra, tá bom? Então, uma dica que eu dou é a cuba de apoio ficar bacana. Então, você livra totalmente a pedra, você tem todo o espaço do armário para poder utilizar. Normalmente o pessoal pede uma altura aí de 75, 80 centímetros do piso. Porém, se você é uma pessoa um pouco mais alta, eu não indico deixar tão baixo, porque sou um pouco mais alto, fico com um pouco de dor nas costas, se aqui for baixo, tá? Então, eu prefiro sempre manter 90 centímetros mesmo de altura, que é o padrão das pias, tá? E coloco uma cuba depois mais pra cima. Claro, se você pegar uma cuba muito alta, realmente você pode baixar um pouquinho, mas baixa em uns 5 centímetros, tá? Ou no máximo fica com 80 centímetros do piso. Não menos que isso, para depois não ficar com dor nas costas. Aqui mesmo na minha casa é 90 centímetros, mais a cuba de apoio, tá? Lembrando que a cuba esculpida também tá bem alta, ela fica muito bonita. Então, fica aí as opções para você poder escolher para o banheiro de vocês. A dica número 2 é esse prolongamento aqui, ó. Então, para não ficar sem nada nesse espaço, né, como eu tô delimitado aqui no meu vaso, a gente tem adotado bastante fazer esse tipo de prolongamento. Eu utilizo muito nos meus projetos, eu proponho para os clientes, né, eles gostam. Por quê? É um espacinho a mais que ficaria perdido e você pode colocar, então, a porta-escova, aqueles difusor com cheirinho, um porta-algodão ou haste flexível, né, o cotonete. Então é um espaço que complementa aí o seu vaso e você utiliza também. Lembrando que se seu vaso for com caixa acoplada, sempre deixar um espaço aí de uns 10 centímetros para você poder abrir a tampa e fazer a manutenção caso precise, tá? Tem casos que, se você deixar um pouco mais baixo por conta da altura, ele vai chegar aqui, mas lembrando que vai ficar ruim para você apertar o botão do vaso, né, da caixa, se for aqui em cima, mas também tem alguns vasos que o botão é ao lado, tá? Então isso facilita um pouco, mas lembrando que a gente tem que fazer a manutenção da caixa, então sempre tem que ter um espaço aí para você poder remover essa tampa. Dica número 3, eu vou falar da torneira. A torneira nunca é bom a gente colocar uma pequenininha, porque quando a gente vai lavar o rosto, a gente não consegue encostar muito próxima dela. Se ela for muito pequenininha para esse tipo de cuba, né, que no caso é de apoio, sempre escolher essa bica mais alta, tá? Se for muito baixinha, depois você não consegue colocar seu rosto aqui e lavar. E aí vai começar a espirrar água para todo lado. Então, lembrando que sempre quando for uma cuba de apoio, escolher a bica mais alta. Então, tem modelos 90 graus, tem aquele modelo também 45 graus. Aí tem retinha, tem mais curvada. A curvada fica bom para você não bater seu rosto, tá? Essa retinha você já tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de você baixar e não bater, tá? A 45 graus eu acho um pouquinho mais perigoso de você acabar esbarrando e bater, né? Que ela fica bem no seu rosto. Então, só na hora de escolher mesmo as torneiras, ver qual que você se adequa mais, tá?
tanto a função quanto a estética, mas se for para escolher, eu indico as redondinhas mesmo, tá bom? Aí tem na cor tanto cromado, hoje em dia tem o rose gold, tem preto que fica muito bonito. Lembrando que também essas cores mais diferentes, costumam ser bem mais caras que a cromada. Dica número 4, eu vou falar sobre o espelho, tá? Aqui no nosso caso, colocamos um espelho de fora a fora, desde a bancada, então do frontão até o forro de gesso, tá? Não optamos por colocar em toda essa parede, porque aqui a gente propôs os nichos, tá? Então hoje em dia o pessoal tem colocado sim bastante, né, na parede toda, porém não sei se há tanta necessidade assim. Aqui pra gente super atende somente nesse pedaço, né? Então você alinha com onde acabar a sua bancada. E aqui nessa parede, ou você pode colocar nichos igual a gente colocou, ou então pode colocar um revestimento, pode colocar quadros, tá? Eu sempre falo para meus clientes essa questão de você colocar até o final, vai ter a questão de vapor, vai sujar mais, a manutenção é maior. Então tem que ver se realmente compensa você colocar o espelho na parede toda ou não. Fica mais bonito? Fica, né? Vai dar essa sensação de amplitude, com certeza. Porém tem que ver se você vai estar utilizando tudo mesmo, esse espaço, e a questão de manutenção, limpeza. Dica número 5, gabinete, o armário do banheiro. Então, nesse caso aqui, a gente colocou um armário com 2 portas em cima e um gaveteiro embaixo. Então, desse jeito que ficou, cabe bastante coisas. A gente tem ali a questão do sifão, do flexível, tem bastante espaço para a gente colocar nossos produtos de higiene. E aqui nesse gavetão, ele é muito útil porque a gente consegue colocar secador, consegue colocar a máquina de barbear, para quem tem chapinha, tá? Essas coisas. Então fica um tamanho bom, um espaço bom e cabe tudo o que a gente precisa. Optamos por a cor branca, com um perfilzinho metálico, mas também hoje em dia tem se usado muito o puxador cava, então não tem esse perfil metálico. É o próprio MDF que você vem e abre a portinha sem ter essa chapinha aqui. Essa opção de 2 portas e gaveta é muito útil, eu tenho utilizado muito nos projetos. Quem também precisa de espaço para colocar roupa suja, dá pra gente fazer um cesto aqui, e aí você abre, né, como se fosse uma portinha basculante, ou até mesmo de puxar para ser um espaço para cesto de roupa. Mas dessa maneira aqui fica muito boa. Dica número 6, nichos. Assim como o armário, os nichos também são importantes. Eles vão dar como se fosse um apoio para o seu armário. Aqui ficou só um nicho decorativo, então normalmente a gente só deixa vasinho ou algum outro objeto de decoração. Aqui, nesse nicho com porta, que acaba sendo um armário, ele é bom também porque a gente pode colocar produtos de higiene. Então tem papel higiênico, tem shampoo, condicionador, ou outras coisas também que a gente pode armazenar aqui. A gente poderia colocar o armário aqui onde está o espelho. Normalmente o pessoal faz o armário espelhado. Dá para fazer isso também. Porém, vai ficar aquele afastamento da parede. Então, com isso, você sempre perde um espaço aqui também na sua bancada da pia. Então, o ideal é que você faça um pouco mais alto para não atrapalhar a sua torneira e não tão profundo. Então, você pode fazer seu armário aqui e pode ser também de fora a fora ou somente aqui e coloca o espelho. O pessoal às vezes faz com as 2 portas aqui no armário e estica aqui o nicho. Mas aí também vai de gosto e de função. Aqui pro nosso caso atende dessa maneira, somente o espelho com os nichos aqui do lado. Outra coisa que também não falei da torneira é que eu não coloco aqui normalmente na frente, porque senão atrapalha na hora de você utilizar o espelho. Então eu gosto sempre de colocar na diagonal ou então aqui de lado quando tem bastante espaço. Eu evito de colocar centralizado para não atrapalhar mesmo a visão do espelho. Dica número 7 é o box. Então, no caso aqui do meu apartamento, é um box com 2 folhas,
uma fixa e uma corre. Então, para abrir, somente vem aqui, fica apenas metade da abertura, tá, do espaço para passagem. E a altura dele é uma altura padrão, então vai somente até 1,80 m. Ele não vai ter o forro ou laje quando for, né? É bacana quando vai até em cima por conta do vapor lá dentro. Então fica mais quentinho, não deixa sair o vapor. Só que também é aconselhável sempre, quando vai fazer até no teto, né, até em cima, sempre ter uma abertura, uma janela, para poder depois sair esse vapor. Outro modelo que temos também é dobradiça. Então vai ter as borboletinhas aqui na lateral, a porta ela abre nesse sentido, porém eu não indico muito esse outro modelo, porque depois, conforme o tempo vai usando, essas dobradiças ela vão embolorando, enferrujando. E também o peso do vidro vai deixando ela um pouco desalinhada, então a folha meio que vai caindo. Então se você reparar em cima, aí não tem esse perfil aqui, né? Ela vai ficando desalinhada, então não fica tão legal. E temos também um outro modelo que nós falamos camarão. Então ela dobra normalmente em 2 ou em 3, então ela tem uma abertura maior. Normalmente ela dobra para dentro, quando tem o vaso assim já para fora, então ela tem que dobrar para dentro. Eu também acabo achando que não compensa muito porque vai ter a mesma questão da dobradiça. Então o modelo que eu mais indico para utilizar é esse com as folhas de correr mesmo. A dica número 8, vou falar sobre suportes. Então aqui nós temos o suporte metálico para papel higiênico. Ele comporta 2 rolos. E também há aqueles modelos em pé, que também fica bonito. Só que se o seu espaço aqui entre o vaso e a pia for reduzido, é bacana essa ideia justamente para ele não ocupar muito espaço. Então fica apenas a lixeirinha aqui, pode deixar a escovinha do outro lado e ficaria o suporte para o papel aí na caixa acoplada mesmo, tá bom? Tem se usado também embutido no móvel. Então você faz como se fosse um recorte dentro da sua marcenaria, embute a papeleira e também não vai utilizar esse espaço aqui seu. Porém, lembrando que ele vai pegar um espaço dentro do seu móvel. Então você também tem que ver se compensa, tá bom? Outra ideia também é esse suporte para toalhas. Se eu não quiser colocar o meu suporte aqui, né, o meu suporte para toalhas aqui nessa parede, por não ficar esbarrando, batendo, eu posso colocar esse tipo de suporte atrás da porta. Então, quando você abrir a porta, ninguém vai ver, vai ficar escondidinho atrás da porta mesmo, tá? Então, é uma dica bem útil também. E outro tipo de suporte que o pessoal pode usar também é esses que ficam na janela. Então você pode colocar shampoo, seu sabonete, essas coisas. Aqui no nosso caso nós não temos ainda o suporte. Nós gostamos daquele que é um nicho de embutir na parede, mas como aqui é estrutural, não podemos fazer o rasgo. Então a gente não usa, mas pretendemos comprar esse suporte. Tem umas cantoneiras também, né, que fica nesses cantinhos, que tem desde metálico como plástico também. Eu prefiro essa que é retinha do que a cantoneira, mas aí fica a critério de vocês também para escolher. Dica número 9, eu vou falar sobre iluminação. Aqui no nosso caso, só foi colocado um paflon, então não tem mais nada além do paflon. Ele é embutido no forro. E nós também podemos propor um pendente aqui, ó. Ele desce, fica bacana também, o pessoal tem se utilizado bastante. Ou então, spots, dá para propor 2 spots aqui no alinhamento do espelho. Então, para quando você estiver utilizando aqui sua pia, né, se maquiando, ou fazendo uma barba, se arrumando em si, o spot ele ajuda a ter uma melhor visão. Podemos também fazer um forro, uma sanca, então todo ao redor desse forro dá para colocar uma fita em LED. Nesse caso eu já não gosto muito, eu prefiro deixar a fita em LED somente para salas, dormitórios, no banheiro não. Mas a ideia do spot eu acho bem legal, eu normalmente proponho nos meus projetos sim. A ideia depois é fazer futuramente, colocar esses 2 spots embutidos. Dica número 10, piso e revestimento. Aqui no caso, a gente ainda não trocou o nosso piso nem revestimento. Então ele veio tudo nesse tom meio cinzinha do piso e branco na parede. O que eu tenho utilizado muito nos projetos é você vir com um piso
de um material, de uma cor, né? Vem dentro do box e sobe aqui nessa parede da janela. Fica bem bonito. E aí, quando não é apartamento, pode fazer o nicho embutido, fica legal. Aí depende, se a sua pia for em granito, você pode utilizar também granito aqui. Ou então fazer com o mesmo material que for o piso, tá? E aí nas paredes você deixa um outro tipo de piso. Temos também colocar um revestimento apenas nessa parede. Se o seu espelho não for até o final, for somente igual é aqui, o nosso, por um outro revestimento nessa parede e vir também nessa parede aqui do box onde é a ducha, tá? Fica bonito também. Ou então, o revestimento ele pode vir somente nessa parede dentro do box, ou então nessas 3 paredes dentro do box. Cuidado só na escolha do revestimento para não ficar muito carregado. Eu evito utilizar nas 3 paredes, a não ser que seja um revestimento mais clarinho, né, não tão chamativo, tá? Se for muito carregado, opte por colocar somente nessa parede. Ou então, se ele puder ir pro piso, esse revestimento fica legal, realmente vindo até aqui o final, tá bom? Ou então, você também pode colocar somente no piso dentro do box e sobe nessa parede. Bom, pessoal, as dicas do vídeo de hoje foram essas. Espero que eu tenha ajudado vocês da melhor maneira possível. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Queria responder todos vocês. Irei também deixar o perfil do meu Instagram profissional e do apartamento para vocês seguirem. Não se esqueçam de deixar o joinha aí no vídeo. Se inscrevam, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E para mais dicas de arquitetura e decoração, bora lá comigo. Com dúvida no que fazer, vou ajudar vocês. Vou deixar também o perfil do meu